Então fica meu conselho aqui, se você está começando, seus filhos são jovens, são pequenininhos ainda, se dedique, estude antes deles, né? Se você tem um problema com linguagem, comece a estudar antes, não espera chegar o tempo deles serem alfabetizados, já comece a estudar antes, estude sobre alfabetização e vá, siga a sequência da linguagem, enquanto antes. Se você não teve, você ficou perdida, você não teve uma ajuda, você não fez uma consultoria, você ficou patinando anos, né? Às vezes as pessoas ficam patinando meses. Gente, isso é muito sério. A responsabilidade é muito grande, nós seremos cobrados. Não basta tirar da escola e ser responsável. A gente tem que ser responsável e entender que isso vai ter um impacto direto. Ah, mas não vai aprender sobre ideologia. Sim, não vai aprender sobre ideologia, mas precisa aprender as coisas para rebater as ideologias. Porque isso não é uma proteção. Simplesmente. Oi, gente, bom dia. Queria partilhar algo com vocês. Eu recebi uma mensagem ontem de uma mãe e acabei de receber um comentário de uma outra mãe com filhos já no ensino médio, né? Ou a partir do 9º ano, daí em diante, né? Com filhos maiores, né? Então, eu vou falar da minha experiência, tá, gente? Com quase 9 anos de educação domiciliar. O que acontece conosco? Nós não fomos educadas, nós temos lacunas, nós temos as nossas dificuldades, nós não aprendemos a língua portuguesa, nós não sabemos definir um substantivo, nós não sabemos a tabuada de cor. Eu sei, tá, gente? Eu tô falando de um modo geral. Então, nós temos várias lacunas na nossa própria formação. É ou não é? É, né? Então, o que eu percebo que acontece? Se você começou a educação domiciliar, eu comecei há 9 anos, não tinha 10% de recurso que temos hoje. Não tinha naquela época. Então, para mim, aquela dureza, aquela dificuldade, aquele deserto, foi bom por quê? Porque eu tive que me movimentar, me mexer, estudar, buscar informação de uma forma até meio desesperada. Porque eu pensava assim, se o Estado, se o sistema erra, o sistema não tem um rosto. O sistema não é parente direto das minhas filhas. Ele pode levar a culpa, como foi comigo. O sistema falhou, foi o sistema que falhou. Não foi minha mãe que falhou, não foi meu pai que falhou. Então a responsabilidade é muito grande. É ou não é? Eu tô falando bobagem. É uma responsabilidade gigantesca, é gigante. Então, se você está começando, seus filhos são jovens ainda, comece a estudar o quanto antes. O que você vai estudar? Você vai estudar sobre a pedagogia que você pretende ensinar seu filho, certo? E você vai estudar, começar com linguagem e matemática. Ponto, certo? Você vai começar daí o quanto antes. Você foi desperta, você quer estudar, você quer aprender para ensinar seus filhos, o quanto antes. São bebês, você vai tirar uma parte do seu dia para estudar essas coisas. Algumas horas, né? Não tenho tempo, faça dar tempo. Eu tô super sem tempo aqui, mas às vezes eu tenho 15 minutos, eu tô lá estudando. Ah, o pessoal tá assistindo uma série, meu marido com as meninas ontem estão assistindo uma série que eu não tô assistindo. Beleza, eu vou dar uma lidinha no meu material aqui nas minhas aulas. Por quê? Porque a gente tem que fazer o tempo dar, não tem como, né? Então eu fazia isso lá no começo. Às vezes eu ficava estudando até 1h30 da manhã, para no outro dia dar aula normal para as meninas. A primeira coisa é lidar com a realidade. Eu não sei tal coisa e eu entendo assim, tá? Minha experiência aqui é que tudo parte, quando a gente estuda o Trivium, tô falando do Trivium, tudo parte da linguagem. Então, se eu não sei a minha língua, eu vou ler as coisas e não vou entender. Então, eu vejo, por exemplo, na minha pós lá, um texto bem filosófico. Estou lendo aqui um documento todo filosófico. Se eu tenho dificuldade com a língua portuguesa e alguns vocábulos eu não sei, então eu não faço de conta que eu sei. Eu não sei, eu marco a palavra, procuro um dicionário e já anoto lá no meu texto, para eu entender o que eu estou lendo. Porque a minha geração, já da minha geração, a gente aprendeu que é bobagem procurar um dicionário. Não! A gente procura no dicionário, porque a gente não faz de conta. A gente não entende o meião, que era isso que eu escutava. Ah, você tem que entender o sentido. Não, você tem que entender
cada vocábulo, senão você não vai entender o sentido completo do que o texto está te falando. Opinião, você está atrasada, o seu filho não tem a base, você precisa da base. Você vai fazer a mesma coisa que essa mãe que tem criança bem pequenininha está fazendo, só com uma intensidade muito maior, você vai fazer junto com o seu filho. Hoje nós temos materiais para isso, a gente tem livro, a gente tem currículo, a gente tem um monte de coisa. Você vai fazer isso junto com o seu filho, continuar um tempinho, vai fazer você sozinha, vai buscar informação, vai assistir aula, tem um monte de coisa de graça. No meu canal mesmo tem mais de 200 vídeos lá que você pode tirar proveito, tem separado por playlist. E você vai fazer o básico bem feito, com arroz com feijão. Você vai fazer o básico bem feito. Ai, Cris, mas e física e química? Você tem uma lacuna da base, do alicerce. Você vai subir uma casa, se você não tiver fundação, não vai. Então se aplique. Uns 2 aninhos aí na fundação, você consegue tirar a lacuna. Existe uma romantização de que eu vou educar em casa e vai ser tudo maravilhoso, eu vou ficar com o avental o dia todo, cantarolando com uma bela da Bela e a Fera. As coisas não são assim. A realidade é bem outra. Quando você começa a ver uma matéria que você não entende, começa a te dar um nó, você começa a ficar desesperado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa orar, você precisa ter um tempo, buscar sabedoria que vem do alto, que Deus dá sabedoria. Na palavra de Deus diz que o princípio do temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você teme a Deus, então você já está meio caminho andado. Agora, você precisa primeiro buscar o Senhor, buscar a sua presença, pedir sabedoria e entendimento e fazer a sua parte. Você precisa buscar, através das leituras, literaturas, estudar. Hoje, vocês têm bastante recurso para isso, certo? Isso para quem tem criança muito novinha. Bom, agora você não tem criança novinha, você tem criança com 13, 14 anos, você está desesperada, você está paralisada, o que você precisa fazer? Uma vez eu li num dos livros e uma mãe falava isso. Não sei se foi a Laurie, acho que não foi a Laurie. Você é uma variável nessa equação. Se você não estiver bem, você não vai conseguir conduzir esse negócio direito. Provavelmente um filho de 14 anos, se ele não for educado com rotina, com sistema, né? Direitinho por anos, ele não vai conseguir estudar sozinho. A Isa estuda sozinha desde o 9º ano. A Rafaela não estuda sozinha, mas a Rafaela tem capacidade de estudar sozinha. Por quê? Porque elas têm rotina, gente, elas têm agenda. Elas sabem o que elas têm que fazer hora a hora, dia a dia, matéria a matéria, elas sabem isso. Mas isso não foi um estralar de dedos. Eu também tenho um vídeo, eu não sei se está no curso Fundamentos, sobre agenda. Isso é uma coisa importante. Tem adulto que não sabe lidar com a vida, com o tempo. Então, é tempo de tomar o destino. Ai, Cris, mas o Enem. O Enem você vai ter que deixar mais lá. Deixa pro 3º ano. Que foi o que eu fiz com a Isabela. Principalmente com a Isabela, né? Com a Rafa, eu tive que começar uma preparação antes. Mas o filho mais velho é o que você mais sofre, né? Porque a gente não tem muita experiência. Mas tá bom, eu não tô com pressa, ela também não. Mas estudar é o que eu falei esses dias. Estudar para a prova é uma coisa, estudar para a vida é outra. Se seu filho... Olha, a Rafaela ontem me deu uma aula sobre célula. Ela leu um negócio, ela falou, mas existe uma redundância. Ele tá falando isso aqui, eu tava falando de cromossomos. Não vou saber explicar para vocês. Mas ela percebeu uma redundância no texto por causa do português, gente. Então, sem o português, vira o quê? Um robozinho. Vai ficar repetindo coisinha. Agora, se souber o português, souber bem a matemática, vai saber desenrolar qualquer coisa. Precisa fazer a base bem feita. Lidar com a realidade, onde eu estou, onde eu quero chegar. Aonde que é?